Olá, gente amiga, boa noite. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja e que essa noite seja uma noite muito abençoada para você, para mim, para nossa casa, para nossa família, para a Igreja de Jesus espalhada por toda a terra. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreva, ative as notificações, aperte aí o sininho para que todas as vezes que a gente estiver ao vivo, você seja avisado de que nós estamos aqui com bom conteúdo, um conteúdo abençoador para poder servir você e toda a sua família. Essa é uma noite muito interessante para nós, que eu quero dar início essa semana, uma semana teológica, uma semana de um estudo um pouco mais aprofundado. Algumas pessoas têm pedido isso e eu creio que essa semana a gente pode construir algo muito poderoso em Deus juntos. E eu tenho certeza que você daí e eu daqui, nós podemos construir aí uma teologia saudável. Antigamente, há um tempo atrás, eu criei um quadro que nem era nesse canal ainda, era um canal da igreja, Teologia Saudável, onde várias pessoas começaram a aprender teologia a partir da teologia que a gente ensina aqui na igreja, que nós somos pastores. E hoje eu quero retomar esse quadro. Então, essa semana toda nós teremos o Teologia Saudável. Hoje, Teologia Saudável com o tema da regeneração. Amanhã, Teologia Saudável com a justificação. Quarta-feira, Teologia Saudável, arrependimento. E nós vamos caminhando aqui dentro dessas doutrinas para que a gente contribua um pouco mais com você. Tenho certeza que você pode aprender comigo e eu posso aprender com você também. A sua interação aqui nos comentários, ela vai nos abençoar demais, ok? Pega o link, manda para todas as pessoas que você puder, coloca nos grupos e vamos juntos aprender teologia saudável para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos falar sobre regeneração. Nós temos uma aula aqui no nosso canal que foi feita a semana passada, acredito que na segunda-feira passada. Nós falamos sobre os dois teólogos que mais escreveram sobre salvação pela graça. Então eu dou uma dica aí para você voltar lá naquela aula e rever aquela aula também, que ela é muito importante quanto à salvação. Hoje nós vamos falar sobre regeneração e eu vou usar um material teológico de uma das faculdades que eu recentemente tenho feito e quero compartilhar com vocês aqui, tá bom? Vamos falar sobre regeneração. Vou usar o material de apoio e também vou usar as escrituras. A regeneração, que é o novo nascimento, é obra sobrenatural e instantânea do Espírito Santo no coração do pecador, à medida que ele se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador pessoal. Então, naquele momento, e aí eu quero abrir o leque aqui para que você entenda de uma forma muito fácil, aquele momento que você é convencido pelo Espírito Santo, seja você diz, eu aceito Jesus, ou você diga, o Jesus me aceitou. Cara, nesse momento, se a obra foi genuína dentro do seu coração, se deu aí o novo nascimento, se deu aí a obra da regeneração, ok? Por esse milagre, o espírito do pecador que estava morto nas transgressões e pecados é vivificado pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1. GG, coloca para nós, por gentileza, Efésios capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Olha o que diz no texto da NVT. Nós estamos usando a nova versão transformadora. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, nesse momento que o próprio Espírito de Deus faz essa obra de regeneração no espírito do homem, convencendo do pecado, nesse momento ele troca esse ambiente do nosso coração, da nossa mentalidade, da nossa alma, ok? Nesse momento a gente é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós, de fato, somos regenerados, de fato somos salvos. Essa nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. Essa obra só é possível, a obra da regeneração, por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? A regeneração significa nascer de novo em Deus, porque você estava morto. É o que o Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, 1. Todos nós, a criança, o velho, o jovem, todos nascemos já em pecados e nascemos mortos. Então a regeneração é isso, é nascer de novo. Evangelho de João capítulo 1, versículo 13, GG. 1,13. Olha o que diz o texto.
É importante demais, como essa semana é semana de aula, é teologia que nós vamos entregar aqui, é importante que você tome nota, é importante que você tenha um bloco de anotações. Eu estou aqui com a minha caneta, estou aqui com o iPad, então nós estamos estudando. A gente vai no texto bíblico, a gente vem aqui no material de apoio, lembrando que o material de apoio é totalmente baseado nas escrituras, é Bíblia, ok? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, ó: estes não nasceram segundo a ordem natural. Ou seja, não foi da barriga da mãe. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana. Não são duas pessoas que se gostaram, se atraíram, tiveram relações sexuais e geraram. Não. Esses nasceram de Deus. Então, a obra da regeneração, somente o Espírito Santo pode operar. São, de fato, os filhos que são nascidos de Deus. Então, primeira base dessa temporada aqui que nós estamos colocando sobre a regeneração, João 1,13. Segundo, o novo nascimento. Segundo, o nascer do Espírito. Isso aqui é interessante também a gente ter consciência. João capítulo 3, GG, versículo 8. João 3,8 e depois João 3,7. Nós vamos de trás para frente. O vento sopra para onde ele quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Ninguém consegue adivinhar, né? Falar do curso do vento. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então não dá para você tentar convencer as pessoas dessa obra. Essa obra é por meio da fé. A obra da regeneração é por meio da fé. Então é por fé que nós cremos. João capítulo 3, versículo 7 agora. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Embora a gente não saiba explicar, embora ele coloca aqui como se fosse o vento soprando para lá e para cá, que ninguém sabe falar de onde vem, para onde vai, e ele diz que é por meio da fé, é obra do Espírito Santo, mas uma coisa é certa, não tem a possibilidade de nós entrarmos no reino dos céus sem o novo nascimento, sem nascer de novo. Pastor, mas o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu sobrinho, o meu amigo, é gente boa demais. Eles são, olha, paga a conta certinho, eles, meu Deus, só falta ser crente, as pessoas dizem, né? Eu não falaria nem ser crente, irmãos, porque crente até o diabo é. Se você perguntar para Satanás, você é crente? Satanás vai falar, eu sou crente. Agora, nascer de novo é outra história. Então, é necessário nascer de novo. Para ser introduzido nesse reino de Deus, é necessário nascer de novo. A pessoa se torna uma nova criatura e todas as coisas se tornam novas, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olha que versículo lindo. Logo, todo aquele, queridos, isso aqui é todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Eu gosto muito dessa versão que fala de se tornou uma nova criação. Não é uma criatura, porque criatura era velha. Nós éramos uma velha criatura. Agora é uma nova criatura? Não, uma nova criação. Nós somos criados em Deus para uma nova vida, para um novo mundo, para um novo falar, para um novo andar, para um novo servir. Agora, para um novo casamento, para um novo relacionamento. Deus nos deu a oportunidade de nascer de novo para viver tudo novo. Você vai viver um casamento novo casado com a mesma pessoa. Você vai viver uma paternidade nova sendo pai dos mesmos filhos. Você vai viver uma empresa nova tendo os mesmos funcionários, o mesmo CNPJ, a mesma empresa. É você que nasceu de novo. E agora nesse ambiente da regeneração, do novo nascimento, você está aprendendo a falar da maneira que as pessoas do reino falam. Você está agora aprendendo a ser generoso como as pessoas do reino de Deus são generosas. Você está aprendendo a tocar a vida de pessoas como as pessoas do reino de Deus, os filhos de Deus que estão no seu reino fazem. É tudo novo para você. Então é uma nova criação. Se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, você nasceu de novo. Esse é o processo, é a obra da regeneração. E isso se dá no momento em que você é achado por Jesus, você é encontrado pelo Espírito Santo, ele convence o seu coração do pecado, da justiça e do juízo. E você, com a tua vida entregue, você diz sim, sim,
eu sou filho de Deus. Sim, eu me torno um filho de Deus. Sim, eu quero ser filho de Deus. Sim, se eu fui chamado, eu obedeço esse chamado e a partir de agora eu sou uma nova criação. Toma nota isso aí, ó, escreve: a regeneração é uma obra exclusivamente de Deus. Isso aqui é importante demais. Coloca nos comentários para mim aí. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Deus. É Deus quem dá o nascimento espiritual à pessoa. Portanto, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Vamos, por exemplo, vemos isso lá em João Batista, quando João fala a respeito daqueles a quem Cristo concedeu o poder de se tornarem filhos de Deus, dizendo que eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É o texto que nós lemos em João capítulo 1, versículo 13. Nós já lemos esse texto, né? Ó, esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então essa obra, queridos, essa obra não tem participação do homem. A regeneração é uma obra exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Com o novo nascimento, a pessoa passa a viver para Deus em Cristo Jesus. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Olha que lindo isso aqui, gente. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante, deixa eu aplicar isso aqui para você. Você, a partir do momento que você é encontrado por Jesus, você é salvo, você é regenerado, você ganha uma nova natureza, você é parte agora de uma nova criação para um novo mundo. Aí muitas pessoas elas bugam quando elas escutam essa mensagem. Por quê? Porque elas continuam com o desejo de pecar. Mas aí a Bíblia diz que agora você não é mais vivo para aquela vida, você foi morto para aquela velha vida. Mas e agora? Como é que eu funciono nessa nova estação? Como é que eu funciono nessa nova natureza? Qual que é o segredo aqui? Antes, você era escravo do pecado. O pecado era o seu senhor. Você fazia por subserviência. Você era obrigado. Você não tinha domínio, porque o pecado te dominava. Todo senhor, ele domina aquele que o serve. E agora, no novo nascimento, você foi resgatado desse senhorio. Agora, o pecado já não mais te domina, ele te tenta. Você é tentado pelos mesmos pecados. Se você aqui bebia bebida alcoólica e era um vício para você, aqui você agora vai ser tentado ainda. Você vai ser tentado a beber, mas você domina. Aqui você era dominado, aqui você domina. Aqui, o sexo ilícito, a droga, o dinheiro fácil, a prostituição, tudo isso aqui te assenhorava. Era o seu senhor. Você era escravo disso. Agora, na nova natureza, isso ainda te tenta. Porque são coisas da tua alma. Está gravado na tua psique. Mas o teu espírito agora ele domina. Agora você dá uma voz de comando. Agora você resiste ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o pecado continua te tentando. Só que agora não mais te domina. Antes ele te dominava. Ele era o teu senhor. Agora ele não te domina. Ele te tenta e você é aquele que diz: eu não quero, eu não vou fazer, eu não caio mais, eu não bebo mais dessa fonte, eu não ando mais com essas pessoas, eu não me assento mais nesses lugares, eu já não faço mais aquilo que eu fazia quando eu era escravo do pecado. Então essa é a obra de regeneração que é exclusivamente promovida por Deus na pessoa do Espírito Santo. Com o novo nascimento, a pessoa passa a viver para Deus em Cristo. Romanos 6,11, nós já citamos. Ou seja, a pessoa sai das trevas para a luz. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Então, antigamente, você era o quê? Filho da desobediência. Filho das trevas. Você andava perdido nos seus delitos e pecados. Você era um servo, um escravo do pecado. Agora não, agora você anda na luz. Agora, nessa nova criação, a partir da obra da regeneração de Cristo Jesus em você, através do Espírito Santo, você experimenta agora essa luz que é o quê? É um entendimento que Deus te dá. Qual que é a diferença da luz e das trevas? As trevas é a ignorância. É quando você não conhece. Você vivia nas trevas, você não conhecia Jesus. Agora você foi encontrado por Jesus. Você veio para a luz. A luz é o quê? Entendimento, conhecimento.
Nas trevas, você era ignorante quanto àquilo. Na luz, agora você tem conhecimento, agora você tem entendimento daquilo. Então essa é a diferença. Por isso que quando o conhecimento chega, a ignorância precisa ir embora. Ou seja, quando chega a luz, as trevas precisam se dissipar. Não dá para viver as duas coisas no mesmo ambiente. Não dá para viver a ignorância e o conhecimento no mesmo lugar, assim como não dá para viver a luz e as trevas no mesmo ambiente. Se a luz chega, as trevas vão embora. Se o conhecimento chega, se o entendimento chega, a ignorância precisa sair. Amém? Então isso é um ensino poderoso da parte de Deus para mim e para você também. Essa paz interior que excede todo entendimento guardará o coração e a nossa mente em Cristo Jesus, segundo está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 7, GG. Efésios 4, 7. Porque quando você é transportado do império das trevas, você foi pego por Jesus, Espírito Santo te trouxe, te regenerou, transportou você agora para a luz. Para a luz, para o reino de Deus, que é a luz, o conhecimento, o entendimento. Agora você tem paz. Que paz é essa? A paz que excede todo o entendimento. E só essa paz, ela é capaz de guardar o seu coração. Só essa paz é capaz de o mundo inteiro estar caindo na sua cabeça e você está bem por dentro, você está feliz, você está crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Olha o texto. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 7. É isso? Efésios 4, 7? A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, um presente, por meio da generosidade de Cristo. Cristo nos deu de graça. O amor de Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Amém? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, 5. Anote aí se você está anotando. Romanos 5, 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. A esperança da terra, ela é adiada. A esperança da terra, ela é frustrada. A esperança da terra, a expectativa da terra, ela pode ser frustrada. Mas a esperança no Senhor nunca nos decepcionará. Pois é a certeza de que Ele nos ama. É a certeza de que Ele nos enche de paz. É a certeza de que Ele colocou a marca da promessa em cada um de nós, de que Ele nos regenerou, de que Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Para viver numa nova dimensão com relação às coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras para ele, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 14 e 15. 2, 14 e 15. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, e elas lhe parecem loucura. Queridos, essas coisas que nós estamos ensinando aqui para o mundo não só parece não, é loucura. Você contar para uma pessoa que o Espírito Santo de Deus ele é capaz de mudar a natureza, de pegar uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma natureza de maldade, hein? E transformar numa natureza santa, numa natureza de pensamentos bons, numa natureza de generosidade. Você pegar um cara que é totalmente avarento, que o Deus dele é o dinheiro, que o Deus dele é mamon, que não dá nada para ninguém, que não serve ninguém, que acha que o mundo gira em torno dele. E esse cara, essa cara, ser transportado para esse reino, onde passa a ser generoso, passa a entender que o Senhor dele não é mamon, não é o dinheiro, é o Senhor dos exércitos, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Que ele começa a exercer generosidade, ele começa a doar a vida, doar os bens, se entregar para as pessoas, servir as pessoas. Isso não cabe na cabeça das pessoas do mundo. Somente a obra do Espírito Santo fazendo essa regeneração dentro do homem para fazer isso acontecer. Então é o que Paulo está dizendo. Isso é loucura para o mundo. Eles não conseguem entender, pois apenas quem é espiritual
consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, isso somente quem tem o Espírito para corresponder a isso. Somente quem foi salvo, quem foi regenerado, para poder entender essa obra de regeneração na vida das pessoas. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, esse é o texto que nós colocamos aqui. O Espírito Santo, ele dá vida ao espírito humano. Porque nós temos um espírito. Nós temos um espírito humano. Que é o espírito que daqui a pouco, quando ou a gente volta para Cristo, né? Ele arrebata a gente, ele busca a gente, ou a gente morre. Esse espírito é o espírito do homem, o espírito humano. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6, nós já lemos. A pessoa experimenta uma nova vida de ressurreição. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Vai aparecer na sua tela aí esse versículo para sua edificação. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Então, você foi regenerado não é na hora do batismo. Você foi regenerado quando você recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador. Você confessou a obra da cruz. Você confessou o senhorio de Jesus na tua vida. Nesse momento, é o Espírito Santo que fez essa obra de regeneração. Mas no batismo, nós somos sepultados com Ele. E o que a Bíblia está dizendo? Da mesma forma que nós somos sepultados com Ele no batismo, nós levantamos na ressurreição dele para uma nova vida. Essa é a graça bendita do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Há uma nova natureza espiritual, como está escrito em 2 Pedro, acho que é isso, GG, 2 Pedro 1,4. Vê pra gente, coloca aí, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Gente, olha que doido. As promessas de Deus nos permitem participar da natureza divina, ter a mente de Cristo e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então são as promessas do Senhor que fazem isso na nossa vida. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o Senhor não tarda nas suas promessas, ainda que muitos as têm por tardia. Acho que é Hebreus capítulo 11, versículo 23, está na Bíblia, mas eu acho que é isso. Guardemos ou retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então, essas promessas, elas nos permitem participar da natureza divina, ter a mente de Cristo e nos livrar e escapar, desvencilhar do que, pastor? Da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, sim, é possível vencer essa guerra espiritual da nossa carne pecaminosa contra o nosso espírito. É possível, sim, ser santo, é possível sim ser santa, é possível sim ser separado ou separada mesmo em meio a muitas tentações. Amém, gente? Para concluir esse primeiro bloco, e também ter a vitória sobre o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 9. 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Esse é o resumo do primeiro bloco, sobre a regeneração. O que nós aprendemos aqui de mais importante? Escreve aí, a regeneração é uma obra exclusivamente de Deus. Então não dá para você fazer a regeneração na vida da sua mulher, não dá para você fazer a regeneração na vida do seu marido, do seu filho, do seu amigo. Essa obra é obra de Deus. O que você pode fazer então? Orar, interceder, clamar, jejuar, orar intensivamente, intencionalmente, pela salvação e pela regeneração dos seus. Mas você produzir isso é uma obra que você nunca conseguirá
fazer. Se faz sentido para você, deixa aí um comentário, escreve aí, contribui conosco. Se você tem algo a mais nesse estudo para contribuir com a gente, coloca aí nos comentários, que é muito importante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, deixa aí também uma mensagem sugerindo temas, dizendo de algum testemunho de quanto esse programa já tem te abençoado, tem tocado milhares de pessoas, são milhares de visualizações nessa plataforma, seja nesse programa ao vivo às 21 horas, seja no programa das 10 da manhã, que continua ativo com o mesmo conteúdo rolando. Nós estamos aqui te abençoando, e também à noite, às 23h50, nós temos um momento do clamor, que é um momento de oração, de intercessão aqui pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Vamos lá, segundo bloco, a graça preveniente e a regeneração. Vamos falar um pouquinho dessa graça preveniente e a regeneração. É a doutrina da graça de Deus que precede a conversão e torna o arrependimento e fé possíveis. Então, o Senhor vai te preparando, né? É como se o Senhor fosse te amolecendo. É aquela pessoa que ela vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai ouvindo o testemunho de alguém, ela vai se relacionando com alguém que carrega Jesus, que carrega a palavra de Deus. Então esse é o processo que nós chamamos de graça preveniente e antes da regeneração. Os textos que nós vamos ler aqui, GG, Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Tito 2. Teologia saudável essa semana está de volta, tá, gente? Queremos trazer uma teologia equilibrada para que você possa edificar a sua vida e contribuir também com o seu estudo. Tito 2:11 diz: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. 12. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. O 10, GG. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Tem mais? Das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Olha que interessante, gente. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando a Timóteo. João, capítulo 12, versículo 47, GG. João 12, 47. Não julgarei aqueles que me ouvem. João 12, 47. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Queridos, isso é muito importante a gente entender. A pregação do evangelho, a exposição do evangelho é sobre a graça de Deus, a graça que quer alcançar a todos os homens, a graça de Deus que quer abraçar a todos os homens, todo aquele que confessar o nome do Senhor, todo aquele que buscar esse ambiente, todo aquele que se encontrar nesse caminho, nesse corredor da história, buscando esse ambiente da graça de Deus, ele terá um lugar, ele será encontrado. Então o Senhor está dizendo, não julgarei aqueles que me ouvem, mas não obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-los. Então a pregação do evangelho ela precisa ser intencional, ela precisa ser dirigida. Nós precisamos pregar o evangelho todos os dias. O apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, ele diz, Timóteo, pregue a minha palavra, ou a palavra de Deus, em todo tempo, inste a tempo, inste fora de tempo. Ou seja, prega a palavra, Timóteo. Não negocie. Em todos os dias, em todos os momentos, em todos os ambientes, não negocie. Pregue a palavra. Por quê? Porque ele está disposto a salvar as pessoas. Fazendo assim uma ponte entre a depravação total e o livre-arbítrio, o livre-arbítrio morto em Efésios 2:1, que é aquele que nós já conversamos um pouquinho atrás. Aqui nós temos duas correntes, tá, gente? Livre-arbítrio e a depravação total. É ela que habilita
ou seja, ilumina a consciência do homem, que é morto, que é depravado e impotente diante de Deus pelo pecado, a cooperar ou a resistir com a operação soteriológica da graça. Ou seja, aqui a ideia é de que essa graça preveniente, ela vai trabalhando, ela vai cooperando com a mente do homem para que ocorra esse ambiente da regeneração. A salvação oferecida por Deus, ela vem por meio da graça preveniente. Culminantemente, é essa operação que resulta a fé e a justificação antecede a regeneração. Então, esse ambiente de construção que a graça de Deus vai fazendo, que o Espírito de Deus vai operando na mente do homem, vai levando o homem a ficar sem escolha, a chegar e escolher, mas ele já foi escolhido. Essa é a ideia aqui. A graça preveniente ou graça prevenitiva, assim também conhecida, não deve ser confundida com a regeneração, porque a graça preveniente lida com o velho coração, enquanto que a regeneração tem a ver com o novo coração do homem, que após o arrependimento e fé, como resposta à graça, é justificado, precedendo assim o novo nascimento. Então é importante demais, é um processo que não dá pra gente descolar uma coisa da outra, tá? Então tá salvação, regeneração, justificação, graça preveniente, tudo no mesmo pacote. Tá? Então a gente separa aqui para poder trazer o conceito de cada uma delas, mas na verdade uma trabalha em consonância com a outra, uma trabalha encaixada exatamente na outra, fazendo essa operação, ok? Então vamos lá, caminhando aqui, o que não é regeneração? É importante a gente saber também, até para a gente dialogar a nossa fé. A regeneração não significa mudança, a regeneração não significa mudança, porque a mudança é resultado do esforço próprio e a regeneração procede da obra do Espírito Santo no coração. Tá, fulano mudou, fulano tá diferente, fulano tá se esforçando para mudar. Isso não é regeneração, tá, gente? Porque a regeneração não é uma obra de esforço humano, como nós aprendemos lá no ponto 1. A regeneração é uma obra exclusivamente de Deus. Então, se tem um esforço, se a pessoa está sendo melhorada, se a pessoa está sendo... ela está mudando, olha, ela está se esforçando. Então, isso não é regeneração. A mudança opera tão somente na conduta externa. É aquela pessoa que troca de roupa, é aquela pessoa que agora quer falar um jargão evangeliquez, né? Agora entrou pro gueto evangélico. Paz de Deus, paz do Senhor, paz de Jesus, shalom. Então ela quer estar inserido o quê? Tá amarrado, vaso, manto, entende? Então ela quer estar inserido nisso. Então não quer dizer que essa pessoa ela foi regenerada. Pode ser que ela talvez só teve uma mudança externa. Já a regeneração muda a natureza moral, ou seja, todo o nosso homem interior se renova dia após dia. GG, coloca para mim 2 Coríntios 4,16. Então a obra da regeneração, gente, não é somente exterior. Embora todo homem, toda mulher que foi regenerada vai produzir também frutos no seu exterior. Mas não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Olha o texto. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado a cada dia. Então, há uma obra de constante transformação de dentro para fora, segundo está escrito em 2 Coríntios capítulo 4,16. A mudança se dá por meio de um ato natural, ao contrário da regeneração, que é uma obra sobrenatural da graça e do poder de Deus. As Escrituras explicitamente declaram a impossibilidade da salvação somente pela mudança externa, como está escrito: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vai aparecer na tela para você Tito capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Se você está tomando nota, é importante você anotar esse texto aí. Então é uma obra totalmente
do Espírito Santo de Deus. Alguns acham que o batismo nas águas ou em águas transforma espiritualmente e concede o novo nascimento ou purificação espiritual. O batismo é a forma ordenada por Deus de exteriorizar a obra interior da graça de Deus no coração do crente recém-nascido. É uma declaração do Evangelho, portanto, é um anúncio da graça de Deus. Sua ênfase, como nas palavras de Paulo para Tito, é Deus vindo até nós, não que nós façamos algo por ele. Tito capítulo 3, versículo 4. Nós acabamos de ler aí. Assim, o batismo deve seguir a regeneração. Amém, gente? Então, a regeneração vem primeiro, o batismo vem depois. Ok? Então, a gente é regenerado a partir do momento que a gente recebe a Cristo. Nós recebemos a Jesus, nós perdemos o direito de escolha, ele nos escolheu, ponto final, tamo junto. O Senhor nos chamou e a gente correspondeu ao chamado. Eu digo sim, então agora nós vamos passar por essas novas fases, ok? A regeneração não é nenhuma dessas coisas, ó. O vocabulário regeneração consiste na transformação moral e espiritual do crente segundo a imagem de Cristo, de tal modo a produzir um ser moral semelhante a Cristo no fim do processo, como descrito no Novo Testamento. O novo nascimento é. Então, vamos lá elencar aqui, ó. Um novo nascimento. 1 de João 5,1, GG. 1 de João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. O apóstolo João diz o seguinte: todos quanto recebem, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Então essa obra é a obra do Senhor. Segundo, uma purificação. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o que escreveu Tito 3, 4 a 6. Uma vivificação, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. João capítulo 5, versículo 21. Ah, meu Deus, isso aqui é lindo demais. Uma criação. E assim, se alguém está em Cristo, ponto. Você foi regenerado, você foi justificado, você é um salvo em Cristo Jesus. É para você, é para mim, é para nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É, ponto, acabou. Tá feito. Não será, já é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, ou se fizeram novas coisas. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Concluo aqui essa aula de hoje dizendo para você o seguinte: não se impressione com as mudanças exteriores que as pessoas elas produzem. Porque é muito fácil uma pessoa que se converteu, que veio num culto público, ela... Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que é muito clássico, que acontece muito. Um rapazinho, ele se interessa por uma moça da igreja. A moça é uma salva em Cristo Jesus, é uma moça bonita, é uma moça santa, é uma moça que se guarda, ela é virgem, ela quer casar virgem e ela tem uma meta de santidade na vida dela e ela está firme nos caminhos do Senhor, na igreja de Jesus, ali vivendo. De repente ela se engraça com esse moço se engraça com ela e de repente ele começa a frequentar a igreja. Por quê? Por causa de Jesus? Não, por causa dela. Ele quer namorar aquela moça, ele quer casar com aquela moça, ele quer ter um relacionamento com ela e ele percebe que o meio pelo qual ele pode alcançar isso é o quê? Vir para a igreja. De repente, ele não foi regenerado. De repente, ele não é um salvo em Cristo Jesus. De repente, ele vai se moldando mediante o quê? O interesse que ele tem naquela menina, naquela garota.
Então, se agora os crentes não falam palavrão, ele agora também não fala palavrão. Se agora os crentes usam uma roupa diferente, agora ele vai usar uma roupa diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser uma transformação apenas exterior. Você pode cortar o cabelo do jeito de crente, você pode ter uma maquiagem do jeito de crente, você pode ter uma roupa do jeito de crente. Gente, do jeito que a religião institui, tá bom? Entenda isso. Mas você pode não ter a tua natureza nova como Cristo proclamou. Então não se impressione com transformações repentinas de pessoas que estão aí interessadas em alguma coisa, em algum processo. Pastor, mas como que a gente verifica isso? No Espírito, irmãos. A Bíblia fala de um dom, tem um ensino do apóstolo Paulo aos Coríntios sobre os dons, e ele fala do dom do discernimento do Espírito. Então é isso que nós precisamos buscar. Estar alinhados com a Escritura, com a Bíblia Sagrada, buscando a presença do Espírito Santo e viver todos os dias essa busca constante pelo amado e meigo Espírito Santo, para que ele nos ajude a discernir e a nos livrar de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa, de todo o embaraço que vem para tentar roubar a gente do propósito do Senhor. Talvez um moço mal intencionado, ele se torna parecido com um filho de Deus, parecido com um crente, simplesmente para desviar aquela moça do propósito dela. E vice-versa, tá bom? Cuidado com isso, que essa aula possa ter te abençoado, ter te ajudado, que essa metáfora que eu usei no final possa fazer sentido para você. E se você está nessa encruzilhada, né, querendo namorar uma pessoa que não é da sua fé, uma pessoa que não é um salvo, que não é um regenerado, ou você já tem um relacionamento assim, sai fora. Entrega isso para o Senhor Jesus, porque é laço. Chuta que é laço, minha irmã. Chuta que é laço, meu irmão. Deus tem um homem nascido de novo para você, uma mulher nascida de novo para você, uma família que ele projetou para ser uma família aos moldes das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. E a gente volta amanhã no Além do Culto com essa mesma proposta. Essa semana é a semana da teologia saudável. Amanhã nós vamos falar com outro tema, com mais graça, com mais sabedoria, para poder abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.